como é que o meu cérebro aprende. Como é que esse processo de aprendizagem funciona dentro do meu cérebro para eu poder entender como ele funciona e eu praticar ele de uma forma melhor. Basicamente, o teu cérebro vai aprender somente de duas formas. Ou você aprende pelo exemplo, ou você aprende pela experiência. O teu cérebro sempre vai escolher um desses dois caminhos e exercitar o aprendizado. E é importante você conhecer os dois caminhos, porque assim você pode aprender das duas formas. Mas o que significa isso, Fernando? Como é que eu aprendo através do exemplo? Eu vou pegar uma criança aqui que é mais fácil. Quando um pai fala para uma criança, menino, não coloca o dedo na tomada porque dá choque. E aquele menino acredita na informação que o pai falou, porque o pai já falou diversas outras vezes e outras coisas foram importantes para ele. E ele não coloca o dedo na tomada, ele absorveu aquela informação e ele já aprendeu. Agora tem uma outra turma que não vai acreditar nessa informação. Ele vai colocar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque, ele vai se assustar e aí ele vai aprender. No primeiro caso, ele aprendeu pelo exemplo. Bastou ele ouvir uma informação que ele confia na fonte de quem está passando aquela informação, ele foca e absorve aquela informação e ele já aprendeu. E no segundo caso, ele aprendeu pela experiência. Ele não acreditou naquela informação, ele foi lá, colocou o dedo na tomada, viu que dá choque, se assustou e aí aprendeu. O cérebro só aprende dessas duas formas. Ou através do exemplo, alguma leitura, alguma informação que você vai fazer, que outra pessoa te passou, e você vai acreditar naquela fonte, e vai absorver aquela fonte, e a partir daí praticar ela, ou através de uma experiência. Por isso que eu disse aqui que é um mito dizer que só se aprende quando acerta. Muitas vezes você aprende pela experiência através do erro. Você vai pegar uma informação, vai praticar, não vai saber fazer, vai cair, vai ter uma experiência, e aí o teu cérebro vai entender aquilo e você vai aprender. O primeiro grande aprendizado que a gente faz através da experiência, e é um dos maiores ao aprendizado, ele ocorre em torno de quando você está ali perto de 1 ano e você começa a andar. Muita gente aqui não vai lembrar, a maioria das pessoas que estão nesse call aqui não lembra disso, mas a forma de aprender a andar é através do erro. Então você vai tentar se equilibrar, vai dar um primeiro passo, vai dar um segundo passo, vai se desequilibrar, vai cair, e aí você vai aprender com aquele tombo através da experiência, mas você não desiste, você levanta de novo, dá um segundo tombo, e tem alguns estudos que dizem que em média uma criança pode cair até 600 vezes até ela começar a aprender a andar, e depois que ela aprende, depois que ela passou por toda aquela experiência, aquilo fica automático, o cérebro já absorveu aquela informação e você consegue continuar andando. Então esse é um ponto muito importante durante o aprendizado. Lembra que eu falei aqui que aprender gasta muita energia e a maioria das vezes o teu cérebro vai fugir de aprender algo novo porque gasta energia, ele vai querer fazer alguma coisa que ele já aprendeu e assim ele vai gastar menos energia. Por isso que quando você pega um livro para ler, ele olha e fala, vamos assistir o Netflix? Vamos rever aquele filme de novo que a gente já viu? Vamos sair dessa live aqui que o conteúdo está muito pesado, você está tendo que anotar. Vamos assistir a novela e se preparar para ver o BBB. Hoje tem paredão, não precisa pensar muito, vai gastar pouca energia. Então o cérebro sempre vai puxar. Só que tem alguma coisa muito importante no aprendizado e que o cérebro gosta muito. É o que a gente chama de recompensa. Toda vez que o cérebro percebe que aquele aprendizado, aquela informação que você está colocando para dentro dele vai gerar uma recompensa e uma experiência para ele, ele foca, ele presta atenção e ele armazena melhor essa informação. Então, não interessa se essa experiência é algo que deu certo ou que deu errado. Quando o cérebro percebe que tudo que você está aprendendo gera uma experiência, ele armazena a informação e o aprendizado se dá de uma forma mais rápida. É importante você anotar isso, porque é exatamente isso que a gente vai fazer e é aqui que a maioria das pessoas erram. As pessoas querem aprender algo novo
e elas pegam um livro e elas ficam lendo, e elas não colocam nada em prática. Então o cérebro foca, começa a entender aquela leitura, só que ele não tem uma recompensa, ele não encontra uma experiência ali para aquilo que ele está aprendendo. Logo vai passar um tempo e ele vai parar de gastar energia, de focar para aprender, porque não está tendo recompensa. Então ele esquece aquele aprendizado. E aí é aquela hora que você vê que está lendo um livro. Faz muito tempo, você já leu diversas páginas e você nem lembra daquilo que você leu. Você fala, nossa, desfoquei, deixa eu começar de novo. Tá aí aquela hora que você ficou na frente do Instagram, passando um monte de post para cima, olhando um monte de stories, e passou às vezes meia hora, 40 minutos, 1 hora, e você nem lembra mais o que você viu. Porque aquilo não gera recompensa para o cérebro, então ele baixa o foco de aprendizagem e trabalha naquele modo para consumir o mínimo de energia que eu estava falando aqui. Repara como isso é importante e repara que quando você começar a prestar atenção na recompensa, quando você começar a prestar atenção que em todo aprendizado é importante você dar uma informação de recompensa para o teu cérebro, você vai aprender mais rápido e você vai aprender melhor. E a gente vai entender ao longo dessa live aqui como é que você pode dar essa recompensa. Por enquanto, o mais importante que você precisa saber aqui é que o teu cérebro é preguiçoso e ele quer guardar energia. Então, aprender gasta muita energia e ele acaba desistindo desse ponto. O segundo ponto importante, toda vez que ele aprende, a melhor forma de aprendizado para ele é por experiência e o cérebro espera uma recompensa, ou seja, o cérebro sempre vai esperar que tudo aquilo que você está aprendendo, de alguma forma, você vai colocar em prática. Não interessa se quando você colocou em prática, você acertou ou você errou. O que ele mais quer saber é se aquela informação é importante e se ele precisa reter aquela informação, se ele precisa armazenar e aprender aquela informação. Então, sabendo disso, toda vez que a gente for aprender algo novo, a partir de agora, a gente vai selecionar tempos para estudar e para absorver a informação entre 30, 40, no máximo 45, 50 minutos. E na sequência, a gente já vai colocar aquela informação em prática. A gente vai dar uma recompensa para o cérebro entender que aquilo é importante, para o cérebro entender que aquela informação você sim vai precisar usar e ele armazenar da forma correta. Parece algo simples, parece algo bobo, mas todo mundo que pratica isso aprende mais rápido. É assim que atletas conseguem se diferenciar, é assim que uma pessoa que está estudando para um concurso começa a criar práticas de aprendizagem mais rápida, é assim que aquele teu colega que é mais competente acaba conseguindo uma promoção e você não, ou ele acaba aprendendo uma nova profissão, uma nova habilidade, você fala, puxa, que tempo que ele tem, como é que ele faz? É exatamente daí, porque ele usa a técnica. E agora que eu estou te explicando essa técnica aqui, você vai anotar e vai começar a praticar e vai ser um profissional diferenciado. Todo mundo entendeu até aqui? Então, ponto importante, o cérebro quer guardar energia e isso é ruim para o aprendizado, a gente precisa forçar o cérebro a focar e quando ele foca e começa a aprender, ele quer uma recompensa. Então, a gente precisa, na sequência de estar estudando aquilo, praticar e mostrar para o cérebro que ele está tendo uma recompensa. E não interessa se aquela prática ela deu certo ou ela deu errado. O cérebro não sabe o que é certo e o que é errado nesse momento. O cérebro só sabe que aquela informação que ele absorveu, o corpo vai usar, você vai usar, e ele precisa praticar e armazenar essa informação. Vamos entender um pouco o processo de aprendizagem e qual é essa barreira de frustração. Você que está comigo aqui no YouTube, está vendo a minha tela, e eu trouxe aqui para você um gráfico onde eu apresento como funciona o processo de aprendizagem de uma nova habilidade. Então, no eixo horizontal, a gente tem o tempo, quanto tempo leva para você aprender uma nova habilidade, e no eixo vertical, quanto que você já adquiriu e quanto que você é habilidoso. Então, se você sabe andar de bicicleta, se você ainda anda com rodinha, se você já tirou a rodinha, agora se você sabe correr com a bicicleta, se você sabe trocar marcha, assim por diante. Se é uma habilidade de tocar um instrumento, se você já sabe segurar aquele instrumento, se você sabe tocar uma nota,
se você sabe tocar um conjunto de notas, se você já sabe tocar uma música ou se você já tem habilidade para tocar diversas músicas com aquele instrumento. E à medida que vai passando o tempo e aumentando a sua habilidade, a gente encontra aqui no meio desse gráfico a curva do aprendizado. Então, quanto mais tempo eu pratico uma habilidade, mais eu sei daquela habilidade. Por que eu estou mostrando esse gráfico para vocês? Porque existe aqui no início um esforço muito grande de tempo, mas você acaba aprendendo pouca habilidade. No começo de um aprendizado, você vai gastar muito tempo, muita energia, e a recompensa que você vai trazer para o cérebro, como eu estava falando, é pequena, porque você ainda está aprendendo aquela habilidade. E é exatamente aqui que acontece o que a gente chama da barreira da frustração. É nesse início de um novo aprendizado que quando você dá essa recompensa pequenininha para o cérebro, ele vem e fala para você: isso aqui é muito chato. Isso aqui é muito difícil. Isso aqui eu não sei fazer. E ele vai jogar um monte de informação para você desistir e não continuar aprendendo. Então, existem estudos que mostram que este início aqui é a barreira da frustração. Se você for teimoso e continuar dando recompensas para o teu cérebro até passar esse início da barreira de frustração, depois você vai precisar de um período pequeno para aprender mais, e cada vez você vai aprender mais e o cérebro vai ver essa recompensa, vai achar legal e ele vai parar de querer desistir. Então a gente costuma dizer que aprender uma habilidade nova, e aí pode ser uma língua como o inglês, pode ser uma nova profissão, pode ser aprender um instrumento, pode ser aprender um novo esporte, como eu falei aqui. Qualquer aprendizado, você precisa conseguir quebrar a barreira da frustração. E tem diversos estudos que dizem que esta barreira da frustração leva em torno de 20 horas de recompensa. O que significa isso? Significa que se eu praticar algo durante 20 horas, a partir da 21ª hora, em média, o teu cérebro vai reclamar menos, o teu cérebro vai deixar de falar para você desistir, o teu cérebro vai olhar para isso daqui e vai começar a reter esse aprendizado. Então é extremamente importante a gente conseguir trabalhar para quebrar essa barreira das 20 horas.